Deus não se revela no barulho, mas no silêncio dos que persistem. Você já reparou que as maiores respostas da sua vida nunca vieram no meio do caos? Que as soluções mais profundas nunca surgiram quando você gritava por elas, mas quando você finalmente se calava? Há uma força antiga, invisível, que não fala em alto e bom som. Ela sussurra. E esse sussurro só é ouvido por quem aprendeu a permanecer em silêncio mesmo quando tudo ao redor pede desespero. O mundo te ensina a correr, a competir, a reagir, mas a sabedoria divina não habita no ruído da pressa. Ela mora no espaço entre um pensamento e outro. É ali, naquele instante de quietude, que Deus fala, não com palavras, mas com direção, não com promessas, mas com presença. E é por isso que tão poucos o percebem, porque tão poucos suportam o silêncio. O silêncio é incômodo para quem ainda não se conhece. Ele revela o que a distração esconde. No barulho, você se confunde. No silêncio, você se confronta. E esse confronto é o que te transforma. Quando tudo fica quieto, você começa a ouvir a si mesmo. E isso assusta, porque é ali que mora a verdade, e a verdade, às vezes, dói. Mas essa dor é a lapidação da alma. É Deus limpando o excesso de ruído que te impede de enxergar o essencial. O homem que aprende a permanecer em silêncio se torna perigoso para o mundo, porque ele não reage, ele entende. Ele não fala por necessidade, fala por propósito. E enquanto os outros gritam para serem ouvidos, ele atrai atenção apenas por existir. Essa é a diferença entre quem busca Deus e quem vive com Ele. Quem busca, faz barulho. Quem vive, irradia. Há um poder espiritual em resistir à necessidade de provar, justificar, responder. Quando você se cala diante da provocação, não é covardia, é domínio. Quando você deixa de explicar, não é fraqueza, é sabedoria. O silêncio é a linguagem dos que confiam. Quem confia em Deus não precisa convencer ninguém. Ele apenas age, com serenidade, e o resultado fala por ele. Talvez você esteja em um momento em que o barulho da vida parece ensurdecedor. Problemas, pressões, pessoas opinando, medos gritando dentro da mente. Tudo isso tentando roubar a sua paz. Mas existe um segredo que poucos compreendem. A voz de Deus não compete com esse ruído. Ela não vai se impor. Ela espera que você abaixe o volume do mundo para aumentar o volume da fé. Deus trabalha em silêncio. As raízes crescem no escuro. A semente se transforma antes de florescer. A borboleta rompe o casulo sozinha. Tudo o que se fortalece, amadurece longe dos olhos do público. E o mesmo acontece com a sua alma. O que você está vivendo agora é essa espera. Esse aparente silêncio não é castigo, é construção. A fé não se prova quando tudo está claro. A fé se prova quando você está no escuro e continua acreditando. É nesse intervalo, entre o nada acontece e o tudo se encaixa, que o seu caráter espiritual é formado. E quanto mais você insiste em gritar, mais demora para ouvir a resposta. Porque a voz divina é sutil, e só quem aquieta o coração é capaz de percebê-la. O silêncio é o teste dos fortes. Ele separa quem acredita de quem apenas fala de fé. É fácil ter fé com barulho, com aplausos, com companhia. Difícil é confiar quando ninguém vê, quando ninguém entende, quando tudo parece parado. Mas é nesse momento que o invisível começa a agir. O silêncio é o lugar onde o invisível se organiza para te entregar o que é seu. Sabe aquele sonho que parece demorado demais? Aquela resposta que você pede há meses, talvez anos. Ela está vindo, mas não no ritmo da sua ansiedade, no ritmo da sua preparação. Deus não te dá o que você quer, Ele te dá o que você suporta. E às vezes o silêncio dele é apenas o som do que está sendo moldado para não te destruir quando chegar. O problema é que a mente humana não suporta o vazio. Ela quer preencher o silêncio com medo, dúvida, vozes externas. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é ensino. É nesse espaço entre as orações e as respostas que Ele te ensina a confiar. A maturidade espiritual começa quando você para de perguntar por quê e começa a dizer, eu confio, mesmo sem entender. O barulho do mundo tenta te convencer de que silêncio é fracasso, que ficar quieto é ser esquecido. Mas o universo inteiro foi criado a partir do nada, e é do nada que Deus faz tudo nascer. É quando você não vê movimento que o milagre está sendo preparado. Aprenda a esperar em paz. Quem se desespera interrompe processos que já estavam em andamento. Existem pessoas que estão perdendo bênçãos porque não suportam o tempo do silêncio.
Desistem um passo antes da resposta. Reclamam um dia antes da virada. O segredo não é orar mais alto, é permanecer fiel quando tudo parece mudo. Porque o silêncio não é o fim, é o intervalo entre o que você pede e o que você vai viver. E talvez seja agora o seu intervalo. Talvez você esteja sentindo que nada está acontecendo, que Deus esqueceu de você. Mas Ele não esqueceu. Ele está aí, exatamente onde você não olha. Dentro, é aí que a transformação começa. Quando você para de buscar sinais externos e começa a ajustar o que acontece dentro da mente e do coração, o cenário muda sem aviso. Deus não precisa de ruído para agir. Ele precisa de espaço. E o silêncio é o espaço onde o impossível encontra permissão para acontecer. Enquanto o mundo pede pressa, Ele pede paciência. Enquanto o mundo pede provas, Ele pede confiança. E os que entendem isso caminham serenos, porque sabem que o tempo da colheita é certo. Para quem não desiste durante a espera, você pode continuar gritando para o céu, pedindo respostas, ou pode fazer o que os sábios sempre fizeram: calar, observar e confiar. Porque quem aprende a escutar o silêncio descobre que ele nunca foi vazio, sempre foi cheio de propósito. E quando o silêncio finalmente se rompe, não é com barulho, é com clareza. É o instante em que tudo faz sentido. É quando você entende que Deus nunca esteve distante. Ele só esperava que você se aproximasse de si mesmo. Então, da próxima vez que o mundo te empurrar para o desespero, respire, volte para o silêncio. E lembre-se, Deus não se revela no barulho, mas no silêncio dos que persistem. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho confiar no silêncio. Isso vai firmar em sua mente a decisão de permanecer firme, mesmo sem entender o tempo das coisas. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir isso, curta o vídeo e compartilhe. Sua simples ação pode ser o sinal que alguém está pedindo hoje. Inscreva-se no canal e continue essa jornada de sabedoria interior. Aqui, cada palavra é uma chave para transformar o seu silêncio em força e a sua fé em poder real.